Xalá, irmã Jimmy, olha, você assim, bem tentar ser rápido assim, porque Capítulo eu sei que pelo 10. jeito você quer mandar logo aí, né? Bom, eu quero dizer o seguinte: a história da igreja primitiva, no livro de Daniel, é... minha garganta tá meio. Estava falando sobre a queda do templo, né, em Jerusalém, e realmente isso aconteceu no ano 70, da geração do apóstolo Paulo, Pedro, na geração de auge, aquela geração que ele disse que Matitial 24, que não passaria aquela geração sem que ali não ficaria pedra sobre pedra do templo. Então, naquela geração dos apóstolos se cumpriu o que Alcha disse: quando ouvires o assolador tal, fujam para os montes. Para aquela geração, a profecia de Daniel se cumpriu, porque caiu o templo, o assolador romano que destruiu o templo, perseguiu os eldins com a sinagoga. Então, no ano 35, no ano 30, Yalcha é ascendido ao céu, ao Shamaim, à destra de Al. No ano 35, o primeiro mártir é Estevão, morre no ano 35. Sinédrio mata ele com aquele apedrejamento que Saulo está perto. Saulo se converte, então naquela geração, no ano 60, com a morte de Estevão, começa a perseguição. No próprio Jerusalém, começa a matança. Então eles começam a fugir. Foge Filipe, foge os apóstolos. Então Paulo se converte. Paulo torna um discípulo. Entende? Aí no ano 62 morre Tiago, lá em Jerusalém. Depois, no ano 67, morre o apóstolo Pedro em Roma. Morre Paulo também, no ano 68. E ali dispersou os irmãos, os apóstolos. Na Ásia, na África, eles foram para cada lugar. Cada lugar que eles foram martirizados. O Império Romano perseguiu todos eles. Quando aquela perseguição lá em Roma, o apóstolo Elrana, que é João, ele é lançado num tacho de óleo fervente. E nada acontece, ele não morre. Então, o imperador da época achou melhor lançar ele na ilha de Patmos, lá enfim, onde ele foi preso, que eu acabei esquecendo agora. Então ele está preso lá. Então, lá Yalcha aparece para ele, em arrebatamento de espírito, e fala para ele mandar a carta do Apocalipse para a igreja primitiva, que ela está dispersa. Então, quando ele escreve no ano 69, porque os eruditos dizem que é no ano 95, 99. Só que Yohanan, ele viveu 100 anos. Se ele escreve a carta de Apocalipse no ano 100, então já não era mais para os apóstolos. Entende? Que os apóstolos já estariam dizimados. Então, vai entrar naquela parte de Apocalipse lá, Efésios. Os verdadeiros audiências que ficaram do corpo primitivo começou a provar aqueles que estavam chegando, dizendo ser apóstolos e mentiam porque eles não eram apóstolos. Então eles começaram a perceber pelos sinais. Não tinha mais cura, não tinha mais milagre, não tinha mais sinais. E distorcia o evangelho. Então, aquela perseguição de Matitial 24 se cumpriu para os apóstolos. Aquela geração de 100 anos, 70, 100 anos. O último mártir, que na verdade morreu, foi Yohanan. Então ele deixou o livro de Apocalipse de Revelação, que se cumpriu ali no primeiro. Não chegou a ser o primeiro selo. Porque o primeiro selo, quando Alcha abre no capítulo 5, ali é interessante, que ele fala que vê os mártires, 24 anciões, que estavam sendo martirizados lá. Então ele já estava lá na ilha de Patmos, ele conseguiu ver em visão que os 24 anciões e os apóstolos já estavam sendo exterminados por Roma. Então agora ele vai falar uma profecia dos selos para os últimos tempos. Entende? No quarto capítulo para cá fala da igreja primitiva. Do quarto, quinto selo, do quarto livro, do quarto capítulo, que o Apocalipse é junto. Do quinto capítulo para diante já fala dos últimos dias,
como foi profetizado por Daniel, e nós vamos viver a besta do Apocalipse, 7 anos finais. Então, o inimigo que há de se manifestar nos últimos tempos não se revelou ainda. Então, ele vai se revelar nos 4 anos finais, como diz no livro de Daniel. Por isso que Alves falou para Daniel, fecha os livros, porque essa profecia não é para os seus dias. Então, cumpriram Matitial 24, quando Alves estava aqui. E vai se cumprir, ele fala assim lá em Daniel 12, fecha os livros, Daniel, porque naqueles dias tu levantarás e receberás teu galardão. Então, isso é nitidamente a última semana de Daniel, que é os 7 anos finais, que o ancião de dias virá, no capítulo, se eu não me engano, acho que 10, porque Yahshua vai vir para ressuscitar os justos e transformar aqui estiver na terra na grande volta de Yahshua, na 7ª trombeta. Então você vê que vai abrir os selos, no 6º selo abre-se as trombetas. Quando chegar na 7ª trombeta, Yahshua volta, o ancião de dias. Aí ele fala para Daniel, Daniel, descansa, porque nos últimos dias tu levantarás. Levantarás o quê? Ressuscitarás. Então isso está aguardando para a última semana de Daniel, e isso ainda não se cumpriu porque é a ressurreição na 7ª trombeta. Então a igreja primitiva foi destruída, até o capítulo 4, está falando da igreja primitiva, do capítulo 5 para frente fala de uma era futurística, de um povo que vai estar na grande tribulação na última semana. Aí vai se cumprir 12 de Daniel. Assim, quando assim se multiplicará, e vai levantar homens sábios e entendidos da palavra, e eles vão evangelizar o mundo com o evangelho de algo. Que evangelho é esse? A Torá e os 10 mandamentos. Eles estarão na grande tribulação pregando contra o anticristo, que é o antimachia. Então, dando uma pincelada assim, isso é um assunto polêmico, se o cara pegar cortar versículo é complicado. Então, a igreja primitiva teve a tribulação dela, nós teremos a última tribulação, que é a última semana de Daniel. Eu espero que deu para entender alguma coisa, né, irmã? Mas eu acho que deu sim, porque é uma coisa assim. Eu tô pesado de sono aqui, que eu tava editando o vídeo, então eu tô falando aqui, e eu tô assim, falando e com sono, e ouvindo a minha voz. Espero que eu possa ter ajudado aí um pouco, tá bom? Xalaim. Se precisar de novo, pode falar para mim.